بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Sejam bem-vindos a mais uma aula, só que hoje eu fiz uma surpresa, que não é História dos Mensageiros. A gente está fazendo a continuação da História dos Mensageiros e eu quis fazer uma surpresa assim para a gente mudar um pouco o ritmo, né? Mudar um pouco o que a gente está fazendo, inshallah. E futuramente a gente estava pensando, a gente podia fazer talvez todos os domingos, um domingo aula normal e outro domingo é a História dos Mensageiros, né? Inshallah. Se a gente viver e tiver bem, inshallah, até lá. Eu escolhi um assunto muito forte, muito importante, e alguns até criticam por aí, porque dizem que não precisa tanto assim escolher um assunto desse nível para dar para as pessoas, já que ainda as pessoas estão aprendendo, as pessoas ainda estão conhecendo, as pessoas sabem, é igualzinho aqueles pais, ou pai carinhoso que não quer que o filho sofra, nem quer que o filho ouve coisas assim pesadas, né? Quer que sempre é assim, com carinho, não, mas a religião é carinho, mas não é sempre. O Rasul sallallahu alaihi wasallam disse assim num dos ditos dele, ad-din, quer dizer, da'wa, né? A divulgação, at-targhib wa at-tarhib, quer dizer, incentivo, que é o paraíso, o que tem de benefícios no paraíso, e ao mesmo tempo também assustar um pouco com o que tem no inferno, porque a realidade não é assustar, se enganar, é a realidade que a gente vai encarar, a gente vai encontrar. Então é necessário a gente conhecer, é necessário a gente ter alerta, porque se você, vamos supor, hoje, exemplo de uma criança, se você tiver uma criança e você assusta ele, olha, não faz isso porque você vai cair naquele buraco ou vai acontecer alguma coisa, né? Você está alertando ele do perigo, ele vai tomar cuidado, ele vai, se ele tiver assim, a cabeça feita, ele vai tomar cuidado para não acontecer isso. Está alertando ele para não acontecer isso, né? É uma realidade que ele tem ali na frente. E o paraíso e o inferno, quer dizer, são feitos, são assuntos dos pilares. Quando alguém se faz testemunha, geralmente a maioria dos sheikhs, eles falam para ele não só ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, não só isso, eles falam para ele, diz também al-jannatu haq wa an-naru haq, quer dizer, diz isso, o paraíso é verdadeiro, é verídico, verídico, e o inferno é verídico, entendeu? Não é algo que você está alertando as pessoas de algo que vai acontecer, que está ali na frente, né? E o exemplo do nosso assunto de hoje é sobre os sinais do fim. Existem sinais grandes e sinais pequenos. Os sinais pequenos vêm antes, tem sinais médios também, mas sinais pequenos e médios vêm antes. Depois vêm os sinais grandes, né? Porque os sinais grandes, diz os sábios, a gente sempre tira esses assuntos assim de sábios de credibilidade, não é de qualquer um. E esse sábio que falou sobre isso, ele falou que os sinais grandes, quando chega, não tem mais perdão, não tem mais arrependimento, não tem mais volta, entendeu? Quer dizer, os primeiros são sinais pequenos, por que são muitos? Alguns se perguntam, por que são muitos? Alguns sábios dizem que são mais de 100 os sinais. Passa um, aí logo depois de um tempinho vem outro. Sinais que alerta que o profeta sallallahu alaihi wasallam falou assim, quando chega, não haverá de vir o dia do juízo final até chegar tal. Não haverá de chegar o dia do juízo final até acontecer tal. Quer dizer, isso significa o quê? Alerta. Quando acontece isso, saiba que está próximo o dia do juízo final. Saiba que está muito próximo, então se cuida, né? Porque como eu falei, os sinais pesados, alguns sabem, acho que falaram que são 7, outros 4, enfim, o mais importante de a gente saber que quando chegar esses sinais, que são 7 ou são 4, o que a gente tem que fazer?
tem que estar preparado já, porque quando ele chega, fecha a porta da misericórdia. A porta de arrependimento já se fecha. Tem mais, acabou. Quem fez, fez. Quem não fez, dançou. Né? Para falar na expressão bem clara. Né? Então, o primeiro sinal. Adivinha o primeiro sinal, o que o profeta sallallahu alaihi wasallam falou? Primeiro sinal, ele falou, o Tita tem. Quer dizer, eu vim, eu e a hora, como se fosse essas. O profeta e a hora. Quer dizer, ele, a vinda dele é um sinal do fim. É um sinal do fim. Né? Como é que a gente fala um sinal? Por que ele comparou assim? Comparou que são juntos, que vieram junto, que começou junto, e comparou por causa dessa diferença desses dois dedos aqui, ó. Essa diferença aqui que nós temos nos dois dedos. Quer dizer, ele veio nessa época e nessa época termina. É o juízo, né? Muito pouco, a diferença é muito pouco quando ele chegou, né? E ele falou, Tito, eu vim, eu e a hora do juízo, como se fossem essas duas. Toma cuidado, quer dizer, há 1400 anos já veio a primeira alerta. Por que será que vem uma alerta atrás da outra? Né? Porque o insan, que entende o árabe, sabe que o insan mabni ala nisyan, né? O insan, ele é construído sobre esquecimento. A palavra insan, humano, significa nisyan, esquecimento. Quer dizer, ele tem essa dádiva de esquecimento, que se ele lembrar de tudo que passou, é uma tragédia, ele sofre muito. E ao mesmo tempo, se ele não lembrar também, como no caso desses sinais, também é problema, né? Então é necessário ter, mas é bom ter o esquecimento. E por esse esquecimento que ele tem, ele esquece os sinais. Que nem a vinda do profeta sallallahu alaihi wasallam e os outros sinais que vieram depois. Esquecemos já ou não esquecemos? Esquecemos. Então, pela dádiva que Allah subhanahu wa ta'ala nos deu, criou muito mais sinais. São 100 sinais, dos pequenos. Então passa uma época, passa 100 anos, passa 50 anos, a gente esquece de um dos sinais. Aí vem outro. Significa alerta. Um atrás do outro, está vindo um atrás do outro. E já veio muitos deles, um monte dos sinais do fim já apareceu. Praticamente tem poucos deles ainda, antes de vir os grandes. E como eu falei, quando vêm os grandes, diz que pode acontecer de uma hora para outra. Vêm os grandes, a gente dorme e acorda com um dos sinais dos grandes. Assim, simplesmente assim, pode dormir e acordar com um dos sinais já acontecendo, né? Então, será que a gente não tem, sabe, pela esperteza, pela nossa inteligência, não tem que estar já preparado para isso? Tem que estar muito mais do que preparado, né? E preparado como? Fazendo o quê? Fazendo suas obrigações, não precisa fazer nada de especial. Suas obrigações, as suas orações certinhas, seu jejum, fazer dawa, ser educado. A gente estava comentando agora, eu e o irmão, assim, que sabe, a dawa, para fazer dawa, é simplesmente ser educado como o Islã te mostrou ser educado, te ensinou a ser educado, né? Com o vizinho, com o próximo, com quem você lidar no dia a dia, ser educado, está fazendo dawa. Está fazendo dawa. Ele me citou até uma história, me citou uma história que um dos cheques a gente achava que não era, wallahi, eu fiquei surpreendido agora. Sheikh Babru, Jazallah Khair, a gente sabe que ele tem umas, né, umas e outras, mas ele me citou que esse chefe, ele era vizinho de um casal que ele conheceu há 25 anos, se converteram, diz que era vizinho do chefe, né? Simplesmente o comportamento dele, como bom vizinho, bem educado, nunca se intrometia nos assuntos dos vizinhos, né? Bem comportado como um muçulmano de verdade, fez com que esse casal que morava de frente se converter pela educação dele, pelo comportamento dele. Olha só como é importante, que nem estava comentando com ele, quer dizer, mesmo a gente sendo, boca fechada, sem falar muito como eu falo muito, sem falar muito, você faz dawa, você faz divulgação, só se comporta como um muçulmano, como o profeta sallallahu alaihi wasallam se comportou sempre como muçulmano, como, sabe, fez dawa como muçulmano. Milhares de pessoas, como eram os vizinhos, né?
como ensinava a gente a lidar com os vizinhos, que tipo de comportamento. Diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam, o Jibril falou para ele tanto sobre os vizinhos, que ele falou: espera um pouquinho, já acho que vai dar os direitos para ele de herdeiro. Herança. Quer dizer, o vizinho já vai herdar da minha vida, das minhas coisas, de tanto direito que tem, mais do que a própria família, né? Por quê? Justamente para isso, para mostrar a educação islâmica, comportamento, é assim que tem que ser. Falando sobre o vizinho, diz que um judeu ia vender a casa dele. Aí, numa área, hoje quando você vende é de acordo com a área, né? Uma área boa, você ganha dinheiro, uma área mais ou menos. Adivinha por qual motivo que ele alegou para ele encarecer a casa dele? A casa dele valia 100 mil, ele falou 200 mil. O que você quer fazer? Preço novo ali? Aquela região lá é 100 mil. Não tem, a sua casa não é tão especial assim, vai ser diferente. Ele falou: é muito mais especial, eu vou te falar por quê. E é judeu, hein? Aí ele falou por quê? Ele falou: 100 mil pela casa, pelo que ela vale, e 100 mil pelo vizinho. Ele falou: quem é seu vizinho? Ele falou: Abu Hanifa. Abu Hanifa, olha só, um dos grandes sábios muçulmanos. Ele falou: 100 mil pela casa, 100 mil pelo vizinho, né? Quer dizer, hoje você vende qualificando o vizinho. Se o vizinho for bom, hoje, realmente, isso é real. Isso hoje no Brasil, principalmente, você não compra uma casa onde é mais seguro, onde não tem expectativas de muito assalto, de coisa. Você compra, porque você quer viver tranquilo, quer viver em conforto. E assim era para viver do lado de um muçulmano. Subhanallah. Uma das coisas também que faz a importância de a gente falar sobre os sinais do fim, sobre a alerta dele, o que ele é, de tão que ele é importante, o que ele faz na nossa vida, disse esse sábio que foi citado no Corão, não é da cabeça dele, foi citado no Corão mais de 2.700 lugares, versículos, que fala sobre isso, fala sobre os sinais do fim, né? Por que Allah subhanahu wa ta'ala no Corão tem coisas que é falada só por falar? Não, todas são faladas porque tem objetivo, tem alguma coisa forte para a gente seguir, para acontecer, né? Então, a gente decorou por questão de entender, é importante a gente decorar essas coisas e entender esses sinais para a gente ensinar também para os outros e ao mesmo tempo para a gente mesmo, uma riqueza, uma segurança que a gente guarda dentro da gente. E também por outro motivo, pelo chocolate no final da aula. Primeiro sinal do fim, qual que é? Não, mas é sim, mas... Pelo jeito, você vai perder chocolate hoje. Assim sim, mas por quê? A vinda do profeta sallallahu alaihi wasallam. A vinda do profeta é o primeiro sinal. E outra coisa sobre a vinda dele, muitas pessoas falam assim: poxa, mas não falaram que quando começar a vir os sinais e um atrás do outro, já acaba o mundo? Já vai acabar o mundo? Realmente. Mas as pessoas acham que Allah subhanahu wa ta'ala contabiliza os dias de acordo com os nossos dias. Nada disso. No Corão fala o que sobre os dias? اليوم بألف يوم بألف سنة بألف سنة. Se um dia por 1000 anos que a gente conta os dias de Allah subhanahu wa ta'ala, não é os nossos dias que ele conta, é os dias dele. Então nós somos, desse dia, do primeiro sinal até agora, estamos vivendo um dia e meio. Um dia e meio. Então é bom a gente saber, né, o alerta disso. Não significa que não virá ou talvez
ainda vai demorar 1000 anos para vir outro. Não, está vindo, já tá vindo, a gente está vendo, está testemunhando que está vindo os sinais. Realmente está vindo rápido, por ser um dia e meio, está vindo muito rápido, né? Está aparecendo muito rápido. Allahu Akbar. Segunda dela. Pena que não é todo mundo que entende o árabe, mas porque o árabe é muito rica a tradução, assim, o significado. Segunda dela diz que é assim: التفاحش não الفواحش والتفاحش الفواحش والتفاحش. الفواحش todo mundo sabe o que é. Para quem entende árabe, اللي فهمان العربي عارف شو هي الفواحش. والتفاحش عارف حدا عارف شو هي التفاحش؟ نبدأ بالأستاذ. عارف شو هو معنى التفاحش؟ تفاحش، ما معنى التفاحش؟ لا التفاحش هو الامر بالفاحش، اللي هو من زي الامر بالفاحش، ان انت اللي تقوم بالامر الفاحش، بافشاء الفاحش. إفشاء الفاحش. Quase. É um dos motivos, mas não é isso. O irmão tafahush, al-fawahish, só para quem não entendeu árabe, al-fawahish é a corrupção. Todo tipo de corrupção que acontece. Vamos supor, o que a gente pode considerar de fawahish? A moda. Fawahish. Cada um que pode citar uma. Quem que pode citar uma? Adultério. Mais. Álcool. Mentira. Roubar. Tudo isso. Estuprar. Juro. Vocês viram que Mídia mentirosa. Mídia mentirosa. Pior. Mentirosa. Não, pior. Ainda não chegamos. Ali vai chegar. Ali vai chegar pior. Isso, exatamente. Mas só para corrigir, o Muhammad explicou direitinho realmente a divulgação. Né? Espalhar de como fazer, só que tafahush exato como é, diz que você, pior do que fawahish, pior do que a corrupção, adivinha? Aconteceu, vamos por um desfile de moda, fawahish, não é? Agora, o que torna ele tafahush? Manda para o mundo inteiro ver. Manda para o mundo inteiro, manda para o mundo inteiro, significa espalhar ele através de mídia, através de revistas, fofocar, valorizar. Exatamente. Na linguagem do Corão fala fofocar, quer dizer, fofocar é fazer ela chegar para o mundo inteiro. Isso está acontecendo ou não está acontecendo? Está. Alguém tem dúvida disso? Está em melhor fase dele, não está? Globalização. Exatamente. E não o que está acontecendo hoje, tudo isso, toda a corrupção que acontece hoje em dia, mal termina de acontecer, já está espalhando. Vamos supor, o homossexual. A mídia faz o quê? Faz questão de espalhar. Mostrar que é normal. Exatamente. Faz questão, em novela, em filme, em tudo, faz questão de adaptar que essa pessoa é normal. Na novela, a gente não me leva mal, porque às vezes eu assisto novela só para ver essas corrupções. Só para ver essas corrupções. Eu estudo. Eu estudo as personagens para ver o efeito. Vocês viram o tafahush? Eles mal viram uma falha minha. Já pegamos. Isso é pior do que a mídia. Enfim, a gente vê para ficar observando, porque na verdade, não sou chefe nem alhamdulillah, assim, por vontade, por amar essa missão de fazer divulgação, mas meu trabalho é mídia.
Meu trabalho é formação, mídia, jornalista, entendeu? Então, estou no meio, estou nisso daí, mas não no meio artístico, porque o meio artístico é corrupto, né? Não é nada disso. A gente trabalha, alhamdulillah, com mídia islâmica, para divulgação, para inverter a situação dessa. Inshallah, a gente faz tafahush de uma forma lícita, né? De uma forma religiosa, né? Espalha a palavra boa, um vídeo bom que a gente vê, a gente traduz e manda, essas coisas. Então, na novela a gente vê onde está. Na novela passada passou homem. Um homem que fizeram dele, que adaptaram ele, que o homem, que o pai dele, assim, que não aceitava isso, é um monstro. Mostrou para todo mundo. Até a gente sente assim, na personagem dele, é um monstro, né? Desumano. Por que não aceita? Né? E isso é exatamente a mídia que chega. E assim eles fazem até o fim da novela, como fizeram. No fim da novela, geralmente ele se adapta, ele fica quieto, ele aceita e pronto. Né? Porque se ele não aceitar, ele é um fora da lei. Né? Ele é um monstro fora da lei, ele não é humano, não é aceitado pela sociedade. Né? Então o que acontece? Isso acontece na realidade. Um pai que tem um filho desse jeito, ele vê essa novela, o que ele faz? Ele fala, poxa vida, é normal. Eu não sabia que era tão normal assim, tão fácil. Né? Olha aí, ele vê o pai na novela, é monstro, ele vai se achar monstro. Então ele se adapta com a situação. Esse é o objetivo da mídia, fazer. Né? Nessa novela, não estou assistindo, viu? Mas já vi algumas cenas que estão mostrando que tem, não sei se começou ainda ou não, uma mulher agora, homossexual. Agora é uma mulher, entendeu? Então eles começaram a fazer a adaptação diferente, né? Espalhar essas coisas diferentes. Tudo hoje, se alguém me falar, aparentemente como a novela transmite, falar que a sociedade brasileira é assim e aceita, está mentindo. A sociedade brasileira ainda não está aceitando. Porque se ela estiver aceitando, a novela não estava fazendo isso. A novela não estava fazendo questão de espalhar. Eles gostam mais de corrupção mais forte, então eles iam avançar um pouco mais. Né? Então eles iam fazer isso um pouco mais avançado, algo pior. Que a missão deles é fazer só corrupção na sociedade. Eles iam fazer pior. Então, o motivo deles estão adaptando o povo ainda nisso daí, porque ainda o povo brasileiro não está aceitando. E se podemos dizer até 80% do povo brasileiro não aceita isso. Na próxima, inshallah, na próxima aula, prometo para vocês que vai ser muito caprichada sobre isso, sobre esse assunto, porque inclusive a história do profeta que a gente vai falar vai dizer sobre isso. Eu ia falar sobre isso, falei, não, vou deixar com mais, sabe, mais curiosidade assim, para destacar mais curiosidade, para deixar um pouco mais e eu mesmo preparar para ela melhor, inshallah, né? Porque isso daí, inclusive, pode até gerar problema para a gente, né? Então a gente vai se preparar para ela bem melhor para que podemos encarar os problemas, inshallah, se tiver problemas. Então entendemos o que é al-fawahish wa al-tafahush. Al-fawahish wa al-tafahush. Corrupção e a maneira de espalhar a corrupção, globalizá-la, como a irmã falou. Publicidade de corrupção. É. Isso vai valer 2 chocolates, hein? Terceiro algo também muito forte que a gente acha que não é, talvez não é muito importante hoje em dia. Qata ar-rahm. Cortar silat ar-rahm. Silat ar-rahm é uma obrigação praticamente como se fosse a oração. Silat ar-rahm, para quem não entende em árabe o que é o rahm, rahm é a misericórdia. O significado do útero da mulher, para vocês verem o que é a mulher, é importante. O quanto que é importante. Allah subhanahu wa ta'ala qualificou o útero dela como se fosse a misericórdia dele. A misericórdia dele. E ele falou para o Rahm, no dia que criou, ele falou: você ficaria satisfeito se eu te der um nome, um dos melhores nomes do nosso Criador, que é a misericórdia? Ele falou assim. Ele falou: tu aceita também se eu fizer cortar
assim, relação e cortar ele da misericórdia, aquele que corta a relação com você e emendar a relação com aquele que emenda a relação com você. Significa que aquele que emenda a relação que é Silat Rahim, significa que você manter contato e carinho e amor com quem é próximo de você do Rahim. Quem é próximo de você do Rahim? A sua tia, me ajude, né? Irmão, irmã, pai, primo, tio, tia, tudo que tem ligação do Rahim. Nós somos, né, parentes, somos irmãos na fé. Isso é o maior de tudo, isso é o grandioso. Que nem um dos califas no Islã, chegou para ele um homem e falou para o guarda, fala para o califa Muawiyah que eu quero ver ele. Quem é o senhor? Ele falou, sou o irmão dele. Ele falou, tudo bem, foi lá, falou para ele, é meu irmão, seu irmão. Meu irmão? Da parte de quem? Aí ele até levou a imaginação dele, o pai dele é Abu Sufyan, né? Ele falou, será que Abu Sufyan andou casando mais uma vez lá, que teve outro filho que eu não conheço, outro irmão, né? Olha só o pensamento, o Khalifa. Aí o homem entrou, ele falou, né? De que lado a minha ligação com você, né? Como irmão? Não recusou ele, nada, recebeu tudo. De que lado que a minha ligação com você? Ele falou para ele, sou teu irmão na fé, teu irmão pelo Adam, do primeiro Adam, o primeiro pai. Ele falou, pecado, que coisa errada, não pensei nisso, sabe? Visitar, ligar, sabe? Sempre estar ali em contato com seus irmãos fiéis, muçulmanos, principalmente vamos supor na região aqui, isso é Silat Rahim também. Isso é Silat Rahim, você sempre em contato, nunca abandona a mesquita, nunca abandona os frequentadores da mesquita onde você mora. Lógico que você não vai poder visitar todos os nossos irmãos, que são 1,5 bilhão no mundo, né? 1,5 bilhão no mundo. Então, mas pelo menos na sua região, né? Nunca deixar cortar o contato, cortar a relação com o seu irmão que está próximo. Adivinha o que o profeta falou, sallallahu alaihi wasallam, falou sobre isso? Ele falou assim, alguns perguntaram assim, fulano, meu primo lá, eu recebo ele com tanto carinho, com tanto... Ele, cara fechado aí, e me trata mal e tudo. O fulano, meu pai, meu tio, não sei o que, meu irmão. Aí o Rasul sallallahu alaihi wasallam falou para ele, saiba de uma coisa. O melhor desses parentes seus, o melhor que você se comunica com ele, esse que te vira a cara. Hoje, a gente quando alguém vira a cara, fala, a gente quer dar uma de macho, né? Fala, ele vai me tratar assim, eu vou tratar pior, vou tratar a mesma coisa. Me trata mal, eu sou mal, me trata bem, eu sou bem. Isso é uma educação de muçulmano? Quem concorda com isso? Hoje todo mundo na sociedade fala isso, mas alguém aqui concorda com isso? Se me trata mal, eu trato por igual. E se não me trata mal, me trata bem, eu trato também por igual. Como alguns falam assim, eu posso ser ruim, posso ser bom, né? Eu consigo. Eu sei ser ruim. Eu sei ser ruim. Será que isso é educação? Não. Se você quer se comportar como o profeta, se comportar como um muçulmano mesmo, de verdade, isso não é educação. Por quê? Porque educação, aquilo que você tem, não que os outros têm. Porque se você imitar, concorda comigo? Se eu chegar aqui e ver Muhammad mais educado do que eu, não vou falar, mais educado do que eu, né? Bem mais educado do que eu, e eu chego aqui, e aí? Ele vai me tratar igual, o que eu vou falar para ele? Alhamdulillah, mesmo nível. Agora, se eu chegar para ele e eu falar para ele, aí ele fala para mim, Arlene, tudo bem? Como é que tá? O que vai acontecer comigo? Se eu tiver vergonha na cara, né, vou me arrepender, vou voltar atrás. Se eu não tiver, acabou. Isso daí que não tem vergonha, já está perdido mesmo. Mas o que te mostrou? Se todas as pessoas viram esse comportamento dele e meu, o que vai mostrar? Vai falar, olha, apesar de ser maltratado, você foi maltratado, e olha a educação dele, nível alto, diferente, não é? Todo mundo vai falar assim, então, por que você não, eu sei ser ruim, eu sei só ser bom. Não, eu sei ser muçulmano. Eu sei ser igual ao profeta.
Ninguém pode falar também, eu não sou, quem somos nós para ser igual ao profeta? Sim, somos muçulmanos, ele foi muçulmano, é para ser igual a ele, é para ser igual a ele, entendeu? Que nem um cara, não sei se é muçulmano ou não, ele fez um comentário que falaram sobre os profetas esses dias, faz 2 dias que eu vi esse comentário. Fez um comentário e é muçulmano, árabe. Aí escreveu lá, o Jesus não era cristão, o Cristo não era cristão, o Muhammad não era muçulmano, o Buda não era budista, todos eles se lidavam pelo amor. Aí vem uns comentários embaixo, aqueles que não sabem raciocinar, sabem ler rapidinho, né? Escrever, olha, legal, bom raciocínio, que pensamento alto, muito bom, né? Aí eu falei para ele, escrevi para ele lá, falei para ele, se o Muhammad não é muçulmano, eu não quero ser muçulmano. Né? Ele é muçulmano, ele trouxe a religião islâmica, ele seguiu, ele é meu exemplo, ele é meu guia. Como não é muçulmano? Não posso ser muçulmano se ele não é muçulmano, não vou ter um bom exemplo. E o cristão também, mesma coisa. Aqueles que seguiram o Cristo, também. O Cristo tinha que ser primeiro, antes de tudo. Lógico, ele não era cristão, era muçulmano. Mas, os seguidores, que nem eles chamam a gente al-Muhammadista. O Muhammadinho, o Cristo, o seguidor. Desculpa. Os seguidores, mas no fundo, todos são muçulmanos. Uma religião só que veio para a humanidade. Então esse terceiro sinal, entendemos o que é? Silat al-Rahm, a ligação, né, de parentesco, de Rahm, da misericórdia. Ela tem a ligação do parentesco, mas é explicada com a misericórdia. Então tem que ser tratada, inclusive, com a misericórdia, né? E aí, nessa Silat al-Rahm, ai daquele que corta a relação com a mãe ou com o pai. Aí, né? Aí que piora, né? E aí daquele que nem um repórter perguntou para o Sheikh, hoje falou para ele assim, Sheikh, mas se o pai for ruimzinho e se eu não tiver condição de colocar meu pai no asilo, a minha mãe no asilo, já coloquei. Tá vendo? Uma boa educação, olha. Se não for, eu não tenho tempo para cuidar dele, se não sei o que, aí ele falou para ele, na hora, respondeu para ele falou para ele no Corão, Corão, não sei direito o versículo que fala, se Muhammad sabe, me lembra, وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا لا إما يبلغن عندك أيوة عندك إما يبلغ عندك الكبر أحدهما أو كلاهما أيوة عندك isso que eu quero chegar عندك quer dizer se eles atingir a velhice a idade na sua casa não no asilo não em lugar nenhum عندك dentro da sua casa, né? Não maltrate, nem sequer, of. Sabe o que significa of? Sabe o que significa of? Falar assim, o seu pai está falando a sua mãe assim, insistindo, principalmente hoje em dia acontece muito, as mães, hoje os filhos falam isso à torta direita, ninguém cuida, ninguém cobra. Hoje, se meu filho ou a minha filha falar isso para mim, eu não falo porque quero ser companheiro ou companheira dela, mas deixa eles falar. Qual o problema? Deixa eles falar. Mas você gosta do seu filho, gosta da sua filha, você está mandando ele para o inferno, assim com o seu comportamento. Está causando isso para o inferno. Alerta ele, fala para ele, haram, não é por minha causa, haram. Perante Allah subhanahu wa ta'ala, quer dizer, Allah subhanahu wa ta'ala falou, se ele permitisse que fosse direito de ser prostrado para alguém além de Allah, seria para os pais. Seria para os pais. Prostrar, entendeu? Além de Allah subhanahu wa ta'ala, não permitiu, mas se for permitido, seria para os pais. Então como a gente chega a mãe e fala assim, filho, levanta para comer, levanta. Ô mãe, já falei que eu já vou, chega. Você acha que isso é simples, é fácil? Ufa, se falar assim, ela está falando, você não quer responder ainda. Alguns se acham até educados. Uma vez dei bronca no meu primo, ele brigando com o pai dele. Juro que esse pai dele não gosta de mim. Isso eu sei certeza. Ele não gosta de mim, mas ele estava
brigando com o pai. Às vezes ele brigava com ele por minha causa. Falei, não, nunca faça isso. Eu não vou te servir de nada lá no dia de juízo final. Mas ele sim. Isso que você está falando para ele vai ser contra você. Não é nem por minha causa, nem por causa de ninguém faça isso com seu pai. Nunca. Aí ele tava, o pai falou, ele falou assim, tá bom, pai. Uf, assim, subhanallah, me arrepiou. É como se tivesse derrubado a casa em cima de você. Haram, nunca se atreve a fazer isso. Allah subhanahu wa ta'ala está te alertando. Por isso que eu estou falando desses, a importância dos sinais, a importância disso daí. Isso não é alerta? Isso não alerta a gente para não cair no erro, não cair. Porque se não tiver nenhum tipo de alerta e de repente chegou, acordou, como a gente falou dos sinais grandes, dormiu e acordou, último sinal, acabou. E um dia antes você teria cometido algumas falhas, gritado com a mãe, gritado com o pai, e no outro dia de manhã você se arrependeu, até no sonho, se arrependeu e acordou e quer se arrepender. Quer ir lá achar seu pai ou sua mãe e pedir perdão. E já é um dos sinais grandes. O que você vai fazer? Você pode fazer o que? Pode pedir perdão, pode fazer o que você quiser. Acabou, fechou. A porta da misericórdia fechou. Entrou o primeiro sinal dos grandes, fechou a porta da misericórdia. Não tem mais. Não tem mais arrependimento. Então a gente tem que ter nesses sinais e nessas coisas alerta para não acontecer isso. Para não, né? Não é como alguns falam, não, o fulano está sendo pesado, está falando assim, tanta coisa. Para que isso agora? De que é necessário aprender as coisas pequenas. Não, mas isso alerta você para aprender as coisas pequenas e para praticar, que é o mais importante. Praticar as coisas pequenas. Então, terceiro, quem lembra? Terceiro, cortar relação familiar. Segundo, الفاحشة والتفاحش ما شاء الله. Eu não sabia o tafahush até hoje. E a primeira, بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. Era bom a gente sempre, sabe, lembrar, sinalizar, se saudar com isso, pra gente, sabe, lembrar, fazer assim como os outros vai, mas com o nosso sinal, né? O quarto sinal, ou já estamos tarde? Que hora? لسه في تلت ساعة تلت ساعة. Quarto sinal, eu adiantei um pouco dele, né? Quando eu falei do vizinho, da educação, tudo. Su'ul jiwar, su'ul mujawara. E como existe isso hoje? Quantos vizinhos você entra e vira a cara para ele, não olha para ele? Por quê? Porque ele colocou o lixo no lugar errado, porque ele mexeu com alguma coisa, porque ele tirou o carro assim, te atrapalhou na hora que você está saindo, porque você escutou alguma palavra assim, ele falando assim, ficou com raiva e nunca mais sai isso da sua cabeça, sabe? O coração que permite isso, que nunca sai da cabeça as coisas ruins, tá duro, sabe? Precisa de um pouco de treinamento para ele ficar mais maleável, mais macio, né? Mais misericordioso. O Rasul sallallahu alaihi wasallam falou assim, que o coração, ele se purifica como? Como você se purifica ele? Como se fosse assim, bombril. Diz que ele enferruja, o coração enferruja, né? E precisa purificar ele. Só que a gente purifica ele com bombril, a ferrugem, né? Ou com uma lixa, alguma coisa assim, né? Não, com zikr, Allah subhanahu wa ta'ala. Sempre está falando la ilaha illallah, sempre está falando subhanallah, sempre está falando alhamdulillah, né? Astaghfirullah, tudo isso, zikr, salat, na hora que você está rezando também está fazendo zikr. Quando você está recitando o Coran, está fazendo tudo, também está fazendo zikr, né? Então esse zikr, ele purifica o coração, ele faz, sabe, né? Fica tranquilo os corações, está citado no Coran, quando você cita Allah subhanahu wa ta'ala, o coração fica tranquilo, fica sossegado, sabe, fica em paz, porque aqui é a ligação, porque aqui que Allah subhanahu wa ta'ala olha pra gente, ele olha pra gente pela aparência. Eu sou feio, careca, feio assim.
né? Ele olha aqui, ele olha tudo isso, né? Principalmente os nossos irmãos árabes, assim, nariz grande. Ele não olha nada disso. Olha a roupa que eu comprei no shopping, que no lugar mais chique, e o outro comprou lá no Brás, na 25 de março, que é mais barato, tudo. Olha isso, Allah subhanahu wa ta'ala, não. Ele olha o quê? O coração. Ele olha cada um pelo seu coração. Pode ser o mais simples de nós. Pode ser que está dentro da gente aqui uma pessoa que a gente nem sequer, sabe, presta atenção nela, nem sequer olha para ela. De repente, subhanallah, com wali min awliya Allah subhanahu wa ta'ala. De repente, que seja assim, wali, que significa no português, alguém, uma pessoa que é próxima de Allah subhanahu wa ta'ala. Uma pessoa que qualquer pedido que ela faz, esse wali, assim, qualquer pedido que ela faz é aceito. Qualquer comportamento que ela tem é aceito por Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, se você, sabe, às vezes desvia-se sem querer, vai errar, de tanto que você fez no passado coisa certa, Allah subhanahu wa ta'ala te corrige, te põe no caminho certo, sabe? Ele te põe no caminho certo sozinho. Tem coisa melhor que isso? Precisa se esforçar um pouco. De vez em quando acontecem umas tragédias com a gente, acontece alguma coisa, algum problema. Quando acontece algum problema com você e você falar alhamdulillah, você é lá em cima. Você é uma pessoa lá em cima, igual os mensageiros, igual os profetas. Mas logo de cara, assim, falar alhamdulillah. Logo de cara. Esses dias aconteceu comigo, a gente, é bom, não é querendo, sabe, mostrar, mas só para citar como exemplo. Domingo passado, estava num parente nosso, e quando saímos, né, da casa dele, à noite, aí o meu vidro estava quebrado do carro, e levaram um GPS, por isso que eu não me perdi hoje. Hoje eu cheguei aqui sem me perder, porque estava cheio de GPS. Né? Wallahi, estava sem o GPS e não me perdi. Subhanallah. Aí levaram o GPS só, e a chave de casa, que a gente ficou preocupado por causa da chave. Né? Quebraram o vidro assim, estava tirando o vidro e chegou o homem, eu fiquei assim, alhamdulillah. A minha mulher falou assim, será que ou não será? Alhamdulillah. Alhamdulillah que não tinha. Já pensou se tivesse alguém aqui? Né? Levava um susto, eles iam levar o carro, iam levar tudo e ainda levar um susto tremendo. Né? Alguma coisa, eu sempre me alerto assim, alguma coisa errada que eu fiz, um comportamento, um olhar, alguma coisa errada que eu fiz, Allah subhanahu wa ta'ala me corrige com alguma coisa material na hora. Né? Mas aí você tem que saber, para isso se completar, para essa receita se completar, você tem que saber, né, completar isso e falar alhamdulillah. Não que nem o profeta sallallahu alaihi wasallam falou alhamdu, ou Allahu a'lam no hadith, alhamdu fi sadmati al-ula, né? No primeiro impacto tem que ser, não é primeiro falar caramba, o que aconteceu? Que não sei o que, por que tem que acontecer isso comigo? Né? Aí depois se arrepende, esqueceu e fala, para que eu fui falar isso? Alhamdulillah, o que aconteceu? Não. Um bom fiel tem que ser na primeira falar alhamdulillah. Nada disso vai resolver. Se você falar todos os palavrões do mundo, aí chega o homem e começou a falar palavrão. Chegou, que são, não sei o que. Eu falei, calma, não fala, pelo amor de Deus, haram. Alhamdulillah, que foi assim, foi. Aí ele não parava de falar as coisas, né? Eu falava assim, por favor, haram, alhamdulillah. E o que aconteceu comigo, não é com ele. Ele ficou bravo. Ele ficou bravo, né? No entanto, é assim, um bom muçulmano, como eu falei, um bom muçulmano, não que eu sou, tomara que eu sou, eu sonho ser, né? Que Allah subhanahu wa ta'ala que aceita, que sabe o que tem nos corações, não é a gente que vai descobrir, nem eu vou me qualificar, nem você, nem posso qualificar ninguém. Mas como eu falei, uma pessoa às vezes está dentro da gente, todas as suas súplicas às vezes é aceita. Né? Os sahabas escolhiam, às vezes tem um sahaba no meio deles que todos eles falavam, pede para mim tal coisa, eles sabem que a súplica dele é aceita por Allah subhanahu wa ta'ala, né? Isso que é o wali, isso que é a pessoa próxima a Allah subhanahu wa ta'ala. E uma das coisas que Allah subhanahu wa ta'ala falou, o wali é aquele que Allah subhanahu wa ta'ala se torna os olhos dele, se torna a boca dele, se torna o nariz dele, se torna a mão dele, se torna tudo. Tudo, ele pode realizar tudo. Allah subhanahu wa ta'ala está com ele.
Já pensou? Já pensou? Os poderes de Allah estão com você. Para que você quer? O presidente da república, para que você quer? O país inteiro, para que você quer tudo? Né? Se o Criador de tudo está com você. A gente expandiu um pouco por causa desse comportamento, mas o comportamento que a gente estava falando do sinal, o sinal de husn al-jiwar, né? O bom comportamento com o seu vizinho, né? Sempre o bom, nunca troca com o vizinho o que ele te fala, né? Ou que ele se comporta com você, ou que ele faz com você. Seja igual aquele sahaba da época do profeta sallallahu alaihi wasallam, seja igual aquele que, até o grande exemplo do profeta, todo mundo conhece, que o judeu jogava o lixo na porta dele, todos os dias jogava o lixo na porta dele, e o profeta nunca reclamou, nunca falou para ele por que não fez isso. Ele tirava o lixo, nem hoje em dia, se a gente fizer isso, acho que até eu faço isso, faria isso, né? Eu tiro o lixo da minha porta e coloco na frente dele. Subhanallah, eu sou exemplo, mas tem que ser que nem o profeta sallallahu alaihi wasallam. Ele tirava o lixo e jogava lá onde se joga o lixo, não brigava com o vizinho, né? Estou dando um bom exemplo aqui, né? Estou péssimo com o exemplo. Aí, enfim, então, se ele se comportar assim e você fizer assim, o que vai levar? Olha só o que aconteceu quando o profeta sallallahu alaihi wasallam. É bom lembrar, mesmo que sabe, ele tirava o lixo, o vizinho tirava o lixo e jogava lá na porta dele todo dia, até que um dia não tinha lixo. Aí o Rasul estava saindo de casa, já estava acostumado com isso, falei, espera aí, aconteceu alguma coisa, por que o lixo não está aqui hoje? Sentiu falta do lixo. Aí ele pegou, foi lá na porta do vizinho, bateu na porta, falou, o que aconteceu? Ele falou, por quê? Ele falou, senti ali estranho, olha só a posição, senti estranho assim, o lixo não estava na porta hoje, como de costume, né? Aí o vizinho falou para ele, não, que é meu filho, ele justificou ainda, meu filho está doente, está muito mal, eu não sei o que. Ele falou para ele, posso ver ele? Posso ver o seu filho? Ele falou, pode, por favor, entre. Entrou. O filho dele estava nas últimas, Sakarat al-Maut, estava nas últimas. Né? Na época não tinha hospital, não tinha nada, então, e não era muçulmano. A única coisa que o profeta podia fazer por ele, sallallahu alaihi wasallam, ele, pelo menos fazer ele antes de morrer, salvar ele. Aí ele falou para ele, قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله أشفع لك بها يوم القيامة. Diz la ilaha illallah, eu posso interceder perante Allah com essa palavra. Testemunha, fala antes. Aí o filho olhou para o pai. Aí sabe o que o pai falou para ele? Faça o que te mandou Abul Qasim. Faça, acho que meu celular, se puder desligar da minha mão. Ali, ó. É tfilia, não sei. Tá falando. Ele falou para ele, faça o que Abul Qasim está te mandando. E é judeu. Aí ele falou, tudo bem, ele falou la ilaha illallah junto com o profeta sallallahu alaihi wasallam. Aí o profeta, sabe o que ele falou? Levantou as mãos para o céu e falou, alhamdulillah, alhamdulillah, que consegui salvar uma alma antes de morrer. Ele terminou de falar la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ele morreu. O menino. Ele falou, alhamdulillah, que consegui salvar uma alma. É um bom vizinho, não é? Alayhi salatu wassalam. Alayhi salatu wassalam. Todo mundo fala sallallahu alayhi wasallam. Merece a gente falar, se puder falar cada respiração que a gente respira, falar sallallahu alayhi wasallam. Que é um miserável que não fala sallallahu alayhi wasallam. Wallah. Allah ya'inna. Isso completando husn al-jiwar. Completando e exagerando um pouco no husn al-jiwar. O quinto sinal, e acho que vamos encerrar com o quinto. O quinto sinal é o Yu'taman al-Kha'in, né?
quando chega ao Senado, hoje está tendo muito isso, praticamente tudo isso que a gente falou tem, né? Está tendo, ainda tem muito mais que já aconteceu nesse 1 dia e meio que passou pela nossa história. O quinto, quando se confia no traiçoeiro e desconfia da pessoa confiante, né? Quanto que a gente não leva chumbo hoje por isso, né? Quanto que a gente não leva engano, não se enrola, quantas pessoas, principalmente idosos na rua, não se enrola por trambiqueiros na rua, que confia neles, chega alguém decente assim, gente boa, fala para ele: tio, não confia nesse cara assim, não quer que eu ganhe. Incrível como as pessoas são invejosas, né? Ele não quer que eu ganhe, e essa pessoa que confia, essa pessoa que merece a confiança, ele fala assim: incrível, é inveja. Ele fala que é inveja, porque como hoje está na moda os trambiqueiros que vêm vender um bilhete que já ganhou, né? A minha sogra ganhou nisso. eles chegam, a minha sogra queria ganhar, gosta de dinheiro, todo mundo gosta de dinheiro. Já o bilhete sorteado, o bilhete não sei o que, aí você corre para arrumar dinheiro, corre não sei o que, ele te leva até para o banco para sacar dinheiro, né? Ele tem paciência de levar até o banco para sacar o dinheiro, mas sacar o bilhete não precisa, porque ele não pode aí na hora. Ele te dá o bilhete, subhanallah. Se a pessoa pensa, raciocinar, fala: bom, chegou no banco, e por que não sacar o bilhete? Né? Não, mas quando Allah subhanahu wa ta'ala veda, por que veda assim? Por quê? Porque essa pessoa é gananciosa, sabe? Não pensa, veio assim por causa do dinheiro, eu vou querer, e já pensa, até na cabeça dela, um trambiqueiro engana o outro. Entendeu? Um trambiqueiro engana o outro. Já pensa na cabeça dela assim: opa, esse cara alguns até chega com um sotaque caipira, sabe? Esses trambiqueiros chega com sotaque caipira, aí o velho fala o quê? Esse caipirão aí não vai saber, não está sabendo o que fazer, ele quer vender o bilhete, né? Ele quer vender para mim o bilhete. Então já em duas intenções erradas, né? Desconfiança gira também, né? Trambique gira outro trambique. Então quando chega esse dia que as pessoas confiam nas pessoas erradas, confia no trambiqueiro, confia, isso gira tudo, inclusive isso inclui o sexto também, quinto e sexto. O sexto fala sobre al-amana, né? Né? Quando se dá a confiança para quem não merece. Por essas confianças, principalmente os políticos hoje em dia. Algum político pode ser eleito ou eleito, é direito, faz as coisas certo? Nenhum, né? Por quê? Porque é colocado a pessoa errada no lugar errado, no tempo errado, né? Não é de confiança, não é as pessoas confiantes, certo? Hoje, se você falar assim, não, uma pessoa religiosa, decente, tem que assumir, o país tem que assumir a política para ser justo, para ser decente. Aí, o que as pessoas falam? Todas as pessoas? Não. Religioso? Imagina. Você acha que é religioso serve? Como hoje está acontecendo, inclusive, no Oriente Médio. O que está acontecendo no Oriente Médio hoje? Eles falam: não, os religiosos não podem chegar no governo. Por que não pode chegar no governo? Não, são radicais. São não sei o que. Colocaram na imagem de todas as pessoas. Hoje todo mundo imagina que os radicais vão matar, vão fazer não sei o que, vão além. Mas ali o ajusto. Eles não vão matar. Acredite, é muito melhor para você. Não. A mídia falou radical, é radical. Acabou. Eu acredito no que eu estou vendo. Você está vendo? A mídia falou. Mas você viu? Não, mas a mídia falou. Mas você sabe a origem da mídia, de onde ela trouxe essa notícia? Ou se ela está falando a verdade? É isso que a gente se engana, é isso. Por isso que a gente, inclusive, elege a pessoa errada no lugar errado, né? Então se vende hoje, que nem o Sayyidina Umar, o grande líder, o grande justo, né? Quando olhou assim, viu um camelo assim desfilando e ninguém chegava perto, ele falou: de quem é esse camelo? Ele falou: esse daí de Abdullah ibn Umar, que é o filho dele, né? Aí ele falou: traz aqui. Colocou junto com a fortuna dos muçulmanos, a caixa dos muçulmanos. Aí o filho dele falou: pai, é meu. Ele falou: não vai ficar aqui, porque as pessoas vão deixar ele à vontade, comer em todo que é lugar, falando porque é filho do califa. Filho do califa é privilegiado. Não vai ter. Não, deixa junto com
a fortuna dos muçulmanos, né? E a época do profeta sallallahu alaihi wasallam, quando tinha batalha, quando tinha os espólios de guerra, o que ele fazia? Diz que ele colocava os filhos, os primos dele, os filhos que nem o Sayyidina Ali, o Sayyidina Hamza, todos, ele colocava todos eles na frente na batalha. Na hora da batalha, colocava todos os parentes dele na frente. E na hora de dividir os espólios de guerra, sabe o que ele fazia? Atrás, na fila, os últimos da fila. Por quê? Muitas das vezes eles não recebiam nada, não pegavam nada. Dividia para os outros que não pegavam nada. Isso que é o governante justo, isso que é justiça, isso que é a pessoa certa no lugar certo, né? Então, que a gente tira disso, inshallah, isso é alerta, não é só para a gente entender política, a gente tem que entender tudo. Quem fala que religião não se combina com política, não se combina com a vida, vamos supor, social, essas coisas, mentira. A religião cuida de tudo na sua vida. Então, espero que isso serve, inshallah, para não prolongar, serve para todo mundo, inshallah, como grande exemplo na sua vida, como grande exemplo, né, de dádivas assim, como alerta para a gente não cair nos erros e quando eu acordar seja tarde, inshallah, que ninguém acontece isso e que a gente também possa alertar os outros, não chegar nesse ponto também, não deixar nesse ponto. Por isso a gente faz isso, por isso que a gente faz questão que decore esses nomes. Por quê? Porque você pode passar isso para os outros também. Você pode passar isso para os outros. Olha, você vê uma pessoa assim, um prefeito numa cidade pequena assim, corrupto. O que você vai falar? Olha, subhanallah, a religião falou sobre isso, né? A religião falou sobre isso. A pessoa que não é correta no lugar errado, no momento errado. Então aí você vai estar alerta, sempre vai lembrar as pessoas que estão em sua volta disso que acontece. Por isso que é bom lembrar, e é bom sempre no final a gente distribui chocolate para lembrar isso bem. Tem tempo ou rezamos? Tem. Para quem nunca